Também. O slide é só uma orientação mesmo que visual para a gente. Então, meu nome é Verusca, eu tenho 26 anos. Assim como a Eliana, eu sou nordestina, do estado do Maranhão. Estamos comemorando que agora saiu das mãos da família Sarney, que dominou o Maranhão durante muito tempo. Agora a gente está, enfim, é um passo importante para o Maranhão. Eu moro no Rio desde 9 anos de idade. Fui para o Rio junto com minha avó, muito nessa perspectiva de família nordestina que pensa em morar numa cidade grande para melhorar de vida. Sou cria de uma avó que me criou e continua criando uma série de netos. Estou na agência desde o início. Na verdade, eu fui aluna do Marcos em 2004, no bairro de Santa Cruz, que é um dos bairros que menos tem projetos na cidade do Rio de Janeiro, porque os projetos não chegam. Existem grandes projetos na cidade, como CUFA, AfroReg, etc., que são projetos super legítimos dentro dos seus territórios, mas que não chegam nesses bairros ainda afastados. Isso não é uma crítica, mas é um ponto a favor da agência que a gente pensa também em chegar nesses lugares. Enfim, conheci o Marcos lá em 2004, fui aluna dele de teatro, eu sou atriz, formando em licenciatura em teatro, e eu era a aluna chata, que queria fazer todos os cursos. Então, se tinha curso de circo, eu queria fazer, se tinha de dança, eu queria fazer, se tinha de teatro, eu queria fazer. Acho que, de tanto eu ser chata, me colocaram dentro da organização. Desde 2006, que a Avenida Brasil, que é a organização que é gestora do programa da agência, existe, eu já estava lá como aluna, depois eu fui trabalhar em diferentes programas nessa organização como produtora, até chegar o programa da agência, que é um apanhado de ações realizadas por essa organização que consolidou numa metodologia. Então, a metodologia da agência não surgiu de um apanhado de ações, de um apanhado de históricos de projetos sociais também. É importante a gente pensar na lógica do jovem só como aluno num outro momento, porque eu acho que foi fundamental para a gente entender esse processo, para entender que estava errado, que o jovem ele não pode ser considerado só aluno, ele tem que ser considerado um cara criador, de não esperar o jovem chegar, o jovem de origem popular, o pobre, chegar só pensar numa perspectiva de vida quando ele tem 20 anos, quando ele tem 25 anos. Ele começar a pensar isso numa idade que é um direito do filho de classe média, do filho do rico, que começa a pensar... Ele tem oportunidades, e o que a gente quer fazer é gerar oportunidades para jovens pobres terem o direito de arriscar e de criar ainda na sua idade menor. Nosso projeto é um projeto que atua nas favelas do Rio de Janeiro e, hoje, em 2 bairros periféricos, que são os bairros mais pobres, Santa Cruz e Pavuna. Pavuna, hoje, é o bairro com metro quadrado mais barato do Rio de Janeiro, por conta do índice de violência. Então, para a gente é uma vitória alcançar esses bairros que não existe direito para eles. O que o nosso projeto faz é ofertar ferramentas para esse jovem criar a partir do seu desejo de vida. Ferramentas de redes, de repertório, e ferramentas de repertório de entendimento também, não só repertório, ele saber fazer um bom objetivo, ele saber fazer um bom cronograma, isso também, mas ele pensar, ele ser um cara criador dentro do seu território, a partir do que tem. Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente chega nos encontros com jovens, que são feitos todos os sábados, dentro da sua própria comunidade, é
fazer ele pensar o território dele a partir do que tem. Então, salões de beleza, lan houses, lanchonetes, campo de futebol, praça. A gente passa a considerar isso espaço de rede, não considerar só o que já está legítimo na cidade, não considerar só o que já se consideram redes, mas a gente pensar em criar redes dentro desses lugares. O que existe que pode fortalecer a sua ideia, para a sua ideia virar um projeto. As duas coisas que a gente pensa sempre tem que ser uma ideia que tenha a ver com o projeto de vida dele, que tenha a ver com o gosto pessoal dele. Então, se o cara gosta de esporte, ele vai pensar um projeto de esporte. Se ele gosta de cultura, ele vai pensar um esporte de cultura. Se ele pensa na questão racial, ele vai pensar um projeto com relação à questão racial. Tipo, a primeira coisa é estimular. Muitos chegam falando assim, mas eu não tenho ideia, eu não sei o que eu gosto, não sei o quê. E a gente fica atiçando a cada sábado falando assim, não, a gente não vai falar o que você tem que fazer. Você tem que trazer para a gente o que você quer. E aí a gente vai mediando isso. Por isso que é uma agência de redes para a juventude, porque a gente vai mediar esse desejo dele e esse desejo tem que ser realizado dentro da sua comunidade. Não necessariamente projetos para jovens, a gente tem projetos para a terceira idade, a gente tem projeto para criança, a gente tem projeto para animais, a gente tem projeto de saúde, a gente tem projeto porque é a partir da ideia dele. Para isso acontecer, a gente precisa de uma rede, nós, agência, muito forte. A gente não trabalha sozinho também. A gente trabalha com uma série de redes, observatório, redes. A Ivana, quando estava na UFRJ, com a Escola de Comunicação, esses jovens eles ganham certificado de extensão da Escola de Comunicação da UFRJ, isso desde sempre, desde 2011, que é quando surgiu o projeto. A gente tem uma rede de universitários, porque a gente estimula esse jovem também a fazer pesquisas dentro do território. É importante afirmar que o primeiro momento da agência, que dura de 2 a 3 meses, é ele pensar dentro do território dele, é ele pensar as questões do território. Num segundo momento, a gente expande isso para a cidade, como a Ana falou, e num terceiro momento, a gente expande isso para o mundo. Mas a gente vai nessa escadinha mesmo, vamos pensando passo a passo, processo. O bacana do processo é que a gente não busca o jovem que tem o perfil de liderança, porque a gente entende que ele só precisa de oportunidades, de ferramentas para ele se tornar um líder ou para ele se tornar um agente dentro do seu território. Nenhum jovem nasce líder, ninguém nasce um agente. Se ele não é ofertado as ferramentas, ele não vai ter a oportunidade de experimentar isso. E a nossa avaliação não é que todos virem lideranças, mas que gere isso diferentes impactos, que gere pelo menos a oportunidade dele experimentar, realizar algo. A gente tem diferentes impactos. A gente tem o jovem que acredita muito nisso, como eu acreditei, e faz parte da minha vida hoje trabalhar com juventude e como gerar direitos. Então, assim, eu podia simplesmente ter virado uma artista, eu podia ter escolhido outras escalas para a minha vida. Eu escolhi multiplicar isso que eu aprendi, isso que eu aprendo no dia a dia. Tem o jovem que vai por esse caminho, tem o jovem que foi uma chavinha ali que virou e que ele falou, opa, eu passei a pensar o meu território de forma diferente. Tem o cara que volta a estudar, a gente tem jovem que parou no fundamental, que é lá o primeiro momento, a formação base. Tem um jovem que parou no ensino médio, tem um jovem que está estudando para fazer um vestibular e entrar na universidade. De 15 a 29 anos, a gente tem desde o cara que ainda está lá dentro de casa, cuidando do irmão, ajudando dentro de casa, a mãe, ao pai, ao cara que tem que ralar a semana inteira e sábado chega para fazer o encontro com a gente. Tem o evangélico, tem o funkeiro, tem o pagodeiro, enfim, o perfil do nosso jovem é o jovem negro, pobre da favela. Esse é o nosso perfil. Quando a gente monta o grupo, a gente pensa em montar. Eu estava até pensando aqui, ouvindo todo mundo,
nessa coisa das turmas, né, em cada território, como que elas são formadas. Mas a gente tem quase a mesma quantidade de meninos e de meninas, de gays ou não gays, porque a gente tenta equilibrar esse grupo para fortalecer também esse grupo, para esse grupo virar uma referência entre eles dentro da comunidade. Eles ganham R$100 para... Ai, meu Deus, já? Eles ganham R$100 para se encontrar com a gente todo sábado. É uma bolsa que eles recebem. É rigorosa essa bolsa. Eu sou a produtora eu sou a coordenadora de produção, e se o jovem falta, ele é descontado. Se o jovem vai sem justificar, a gente desconta, porque também é uma forma de exercitar ele as responsabilidades, e é isso, não tem conversa. Faltou, vai ser descontado. O cheque é no nome dele, porque a gente acha importante essa coisa da autonomia do jovem. Eu não passei nenhum slide, né, gente? Saí falando, mas tudo bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. A Ana falou disso. Aqui. Então, já são mais de 60 projetos apoiados no Rio de Janeiro, com R$10 mil. Alguns já ganharam até 50 mil, porque a gente tem uma equipe de redes que busca novos prêmios na cidade, novos editais, É uma equipe que cuida dessa parte, assim, de como a gente vai dar continuidade para os projetos que resolveram que eles querem dar continuidade. A gente... Hoje, esses 25 projetos são o que é formado de 2014/2015, são os 25 projetos que a gente continua monitorando, que a gente continua acompanhando o trabalho deles, via comunicação, via encontros. A gente tem um esforço que esse jovem ele vire um agente da cidade também. Então, a gente coloca esse jovem para se encontrar com outras lideranças da cidade, com perfis políticos, a gente vai para a conferência, a gente perturba o Estado, a gente perturba a prefeitura, para que a prefeitura passe a olhar. Nós não somos governo, nós somos uma organização. Então, assim, às vezes, a própria cidade cobra a gente como governo. Então, como a gente recebe essa demanda, a gente tem que responder de alguma maneira. Então, a gente responde ocupando também esses espaços. A gente tem, como eu falei, uma equipe de universitários que acompanha para ajudar esse jovem na ferramenta de pesquisa. O universitário ele encontra esse jovem dentro dos territórios. O universitário também é um público-alvo nosso, não só o jovem, mas o universitário também. Em sua maioria de origem popular, em sua maioria negros e em sua maioria da áreas de humanas, então pedagogos, psicólogos, agentes sociais. É muito importante o papel do universitário dentro da metodologia da agência. Na verdade, é super importante, não, é fundamental, porque ele é também esse disparador de direitos para o jovem, de encontro com o jovem. A gente tem uma equipe de mediadores que, em sua maioria, são artistas ou que já têm um perfil de guiar grandes grupos, que também, então, assim, é uma grande equipe. A gente chega a ter 60 pessoas por ciclo, pessoas diferentes, que são selecionadas fazendo entrevista, eu, Ana, e mais a galera que ficou no Rio, a gente faz entrevista com cada um para entender que time que a gente está montando e que tipo de impacto esse time vai gerar lá na ponta junto com o jovem. Deixa eu ver, hoje a gente atua em 22 favelas. Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, já que eu não recebi cartão vermelho ainda. E tem uma coisa importante. Esses 10 mil, a gente provoca o jovem o tempo inteiro que tem que circular dentro da cidade. Eu não estou falando de economia criativa, mas ele tem que circular dentro do seu território, da sua comunidade. Então, o meu projeto é um projeto que tem costura, então você vai achar a costureira de dentro do seu território. Isso dá um trabalho gigante, porque para justificar nota fiscal na hora lá da gente fazer, é uma burocracia tremenda, mas a gente se esforça ao máximo, junto com enfim, nosso patrocinador, que tem que ser feito dessa maneira. Então,
mototáxi, contratar mototáxi para o evento, enfim, criar essa rede também de circular o dinheiro dentro da comunidade, para ficar legado para o jovem. A minha percepção é a seguinte, que a gente tem impacto na vida do jovem, porque transforma a vida dele, de perceber o mundo de uma forma diferente, o mundo, ou seja, territorial ou numa escala maior, na vida dos atendidos por eles. Então, assim, o público deles é impactado de uma maneira e a sua comunidade. Que tipo de legado esse projeto está deixando na comunidade? Às vezes, as comunidades, os projetos locais são mais conhecidos do que a própria agência. Então, isso, para a gente, é muito importante, que os projetos se fortaleçam dentro das suas comunidades. Tomei um cartão vermelho, isso vai entrar para o meu currículo. Muito obrigada, e a gente vai estar disponível também para poder tirar mais dúvidas na roda. Obrigada.